Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solta para a vida eterna. Eu achei lindo essa mensagem, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, com sede mesmo. Nós queremos mais, queremos receber mais do Senhor. Por quê? Porque nos sentimos assim vazios. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher da graça e do poder de Deus. E é só Jesus que pode nos dar esse enchimento, essa água. Porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então, nós não podemos fazer nada pela nossa força, do nosso braço, nós não podemos fazer nada sem a ajuda do Espírito Santo. Necessitamos de Jesus, necessitamos do Espírito Santo. Então, nós temos que pedir: venha Espírito Santo, enche meu coração, venha Jesus, seja bem-vindo na minha vida. E você tem que adorar, aprender a adorar Ele, você tem que se render a Ele. Nós temos que buscar a Ele em espírito e em verdade. E quanto mais nós buscamos, mais cheios da graça, mais cheios do poder, e começamos a beber dessa água. O que significa a água? A água também representa a palavra de Deus. A água é o alimento, nós temos que nos alimentar da palavra, vamos nos alimentando, vamos ficando cheios, e esse rios de água viva começa a vir sobre nós e vai nos alcançando. E aqui a palavra do nosso Deus também fala assim, ó. Aqui é a palavra do nosso Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, irmãos, o Senhor, Ele falou assim: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, nós temos que aprender a buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que possamos encontrar o Senhor. E aqui também fala assim, que palavra é essa que disse: buscai-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podes ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, irmãos, nós temos que clamar ao Senhor para podermos achá-lo. E as pessoas não estavam clamando e não estavam encontrando. Então o Senhor falou: vocês querem me encontrar? Então vocês vão ter que orar, vão ter que buscar mais a mim. E quando vocês me buscarem de todo o coração, rios de água viva virá sobre vocês. É como se o Senhor abrisse ali as comportas dos céus. E ali o rio de Deus vai inundando o nosso coração, a nossa alma. E nós ficamos cheios do Espírito Santo. Então nós temos que aprender, irmãos, a andar em espírito, para que não venhamos sentir sede. E aqui a palavra bem clara, ela também diz assim:
E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Nossa, irmãos, que linda essa palavra. Aquele que crê em mim, Jesus falou, nunca terá sede. Nós temos que ser como a corça. A corça anseia por águas. Sabia que Davi, quando escreveu esse salmo, falou sobre a corça que ansiava pelas águas? Por quê? Porque a corça, ela ia correndo, e de repente vinha ali um leão querendo pegar ela. Quando ela olhava ali, via que o leão vinha pegar ela pela mata, ela saía correndo. Por quê? Porque o leão sentiu o cheiro. E ela tinha que correr aonde? Correr para as águas. Porque quando ela mergulhava nas águas, aí saía aquele odor, saía o cheiro. Então ela encontrava rápido ali um riacho, um rio, e ali ela se jogava ali. Então, por isso que Davi escreveu aquele salmo, que a corça anseia pelas águas. E é verdade, irmãos, nós temos que ser assim. Muitas vezes o inimigo vem, por quê? Porque ele sente o cheiro do pecado. Muitas vezes o inimigo vem e quando ele sente o cheiro do pecado, ele vem nos atacar. Mas nós temos que mergulhar, que nem a corça, mergulhar nas águas purificadoras. Para quê? Para que os nossos pecados sejam limpos, para que ele não sinta mais o cheiro do pecado, para que possamos estar purificados, limpos e santificados na presença do Senhor. E então ele não vai mais poder nos alcançar. Por quê? Que quando ele chega, ele vê ali o perfume de Cristo sobre nós. Ele sente o aroma e o cheiro suave ali do perfume de Cristo e ele não pode se aproximar. Quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios da graça, estamos cheios do poder, nós temos que mergulhar, irmãos, aprender a mergulhar em águas profundas. Quando os pescadores já tinham pescado a noite toda e não conseguiam pescar porque não tinham pegado nada, Jesus falou para Pedro: joga a rede de vocês no mar alto, joga lá para o mar alto. Ele falou: Senhor, já pescamos a noite toda, não conseguimos pegar nada, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Aqui está falando sobre a pesca maravilhosa. E essa mensagem da pesca maravilhosa é linda, entra bem dentro do nosso coração. E eles jogaram a rede no mar alto e ali veio muitos peixes. Irmãos, nós temos que se lançar no mar alto. Temos que mergulhar em águas profundas. Você tem mergulhado em águas profundas? Se você diz: pastora, mas a senhora não sabe como é que está a minha vida está difícil, estou com muitos problemas. Eu achei linda essa palavra, mas no momento estou muito atribulada de espírito e com muitos problemas, muitas dificuldades, e eu não tenho como mergulhar nessa água nesse momento. A minha cabeça não está nem boa para mim mergulhar. Mas é nesse momento, minha filha, é nesse momento, meu filho, que você tem que mergulhar. Porque quando estamos com problemas e dificuldade, é o momento que nós temos que buscar mais. Se estamos com problema, oramos mais. Se estamos com dificuldade, fazemos voto ao Senhor. Se estamos com dificuldade, nós jejuamos mais, clamamos mais, vamos para a madrugada e nos enchemos do Espírito Santo. Aí o Senhor vê que nós estamos, mesmo passando luta, mesmo passando tempestade, nós estamos mergulhando nas águas purificadoras. Aí chamamos a atenção de Deus. Ele falou: minha filha, meu filho está sofrendo, mas ele não está se deixando levar pela situação e pela circunstância. Ele está orando assim mesmo, na luta ele está orando, na luta ele está chorando na minha presença, na luta ele está me adorando, ele está rendendo os louvores a mim no meio da tempestade, ele está me louvando, ele está ali orando, jejuando na minha presença. Anjo, vai lá e entrega a bênção. Vai lá e entrega a bênção para minha filha. Porque ela não se rendeu aos problemas, ela não se rendeu às dificuldades, e ela lutou no meio das dificuldades, ela clamou, orou na madrugada, chorou diante de mim,
Então vai lá e entrega a bênção para a minha filha. Vai lá e entrega a bênção para o meu filho que não se rendeu. E ele mergulhou mesmo nos momentos difíceis. Irmão, mergulhe mesmo que esteja difícil. Beba dessa água, porque quando nós bebemos dessa água, nunca mais tornamos a ter sede. E o Senhor, Ele fala que o Espírito Santo, Ele nos enche. E nós temos que buscar. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar. Muitos não buscam ao Senhor. Não buscam a presença do Senhor. E daí, irmãos, não sentem, não tem esse poder sobre a sua vida. É o que está escrito aqui, irmãos. Olha só, olha aqui, ó. Que palavra é essa que disse? Buscai-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão do seu ventre. Então, irmãos, vamos buscar o Senhor para que esse rio venha transbordar dentro de nós, para que o Espírito Santo venha nos ajudar. Vamos fazer essa oração, então? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a mergulhar mais profundo, Pai. Muitas vezes estamos no raso, Pai. Estamos no raso e estamos com sede de Deus, estamos fracos, estamos abatidos, mas quando nós mergulhamos, então os rios de água viva entram lá no nosso interior e o Espírito Santo de Deus nos enche da sua graça, do seu poder, e ali, Senhor, nós temos, Senhor, a tua unção, o teu poder e a graça do Espírito Santo sobre nós. Vem nos ajudar, Jesus, a mergulhar nesse rio, a mergulhar mais profundo. Queremos mergulhar mais profundo. Mergulhe mais profundo. Não importa a situação que você esteja passando, mas mergulha hoje. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai ter com o teu Deus. E Ele vai te dar vitória. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus.